Não importa seu nível de inglês. Não importa se você falar que nem um nativo. Mas uma das coisas mais importantes, se não a mais importante... Hey guys, how's it going? My name is Ana e eu sou professora de inglês há alguns anos, então resolvi criar esse canal para compartilhar um pouco do que eu sei e do que pode ser útil para vocês que estão tentando aprender inglês. E hoje eu não trago para vocês dicas de inglês ou uma aula de inglês. Eu trago dicas sobre exames internacionais. Eu acho que todo mundo fica um pouco confuso nessa hora que tem que escolher um exame para fazer. Eu faço o TOEFL, eu faço o IELTS, o que eu faço? E aí eu vou querer tentar desvendar um pouco isso com vocês nesse vídeo. Então eu vou falar dos 3 exames principais que são mais falados por aí, né, mais conhecidos, que são o TOEFL, o IELTS e os 3 exames de Cambridge. E eu queria dizer que eu já filmei esse vídeo antes e inclusive já passei algumas horas editando, só que como eu não fiz um roteiro, eu acho que ele ficou meio bagunçado, informação demais, então resolvi tentar gravar de novo agora pra ver se dá mais certo. Então vamos lá. Se dá não fazer roteiro, Nana! And without further ado, sem mais delongas, vamos falar de exames. Bom, primeiro eu vou falar dos 3 pontos principais que eles têm em comum, principais diferenças. Vou explicar um pouco pra vocês sobre o que é a nivelação CEFR e depois vou entrar mais a fundo em cada um dos exames para explicar o formato deles. Então, coisas que eles têm em comum. Os 3 são bem reconhecidos mundialmente. Os 3 são exames de inglês, né, obviamente, e eles têm 4 partes cada um, que é o speaking, a fala, o listening, que é a escuta, o reading, que é a leitura, e o writing, que é a escrita. Então, esses 3 exames têm essas 4 partes, exatamente. E aí, as diferenças gerais deles. O TOEFL, ele vai só até o nível C1, ele não chega ao nível C2, já vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Os 2 vão até nível C2. E o TOEFL e o IELTS, eles são exames de régua. O que são exames de régua? Significa que não dá muito para você reprovar neles. Mas calma, antes de você comemorar, deixa eu explicar. Um exame de régua significa que vai ser o mesmo exame, a mesma prova, para todo mundo prestar. Não vai ter uma prova para pessoas que são menos avançadas, intermediário, avançado. É a mesma prova para todo mundo. E aí, dependendo da nota que você tirar, eles vão te dar a sua classificação. Enquanto os 3 exames de Cambridge, o FCE é para nível B2, o CI para nível C1 e o CPI para nível C2. Tá, mas o que é esses níveis B1, B2, C1, C2? Esses níveis são uma padronização chamada CEFR, que é uma sigla para Common European Framework of Reference. O que isso significa? Que quando você estuda em uma escola ou outra escola, às vezes vai ter o básico, vai ter o pré-intermediário, vai ter o intermediário, pré-avançado, avançado, e aí você não sabe muito bem, é diferente, assim, o que é básico 2 em uma escola pode ser o pré-avançado de outra escola. Então, eles criaram essa padronização para você saber exatamente qual é o seu nível, não importa para que escola ou país você vá. Essa padronização, ela serve só para falantes não nativos, tá? Então, por exemplo, se você é falante nativo de português, você não tem que se preocupar qual que é o seu nível, não vai existir, porque você já é um falante nativo. Agora, se você tá aprendendo inglês, não importa se você é super básico ou super avançado, você tá em algum lugar dentro dessa escala. Então, ela tem 6 níveis, A1, A2, que são os mais básicos, B1, B2, que são os intermediários, e C1, C2, que são os avançados. E quando você tá no C2, você já é nível de nativo, falante nativo, que sabe escrever bem, que sabe falar bem. Claro, gente, sempre falando no sentido da língua culta, da língua formal, né? Que falar bem ou escrever bem é relativo. Bom, enfim, acho que agora já tem informação suficiente pra gente entrar em cada uma das provas. Então, eu vou começar falando do TOEFL. O TOEFL, ele tem 3 horas de prova no total, e ele tem aquelas 4 partes que eu expliquei que todos têm. Tirando o speaking e o writing, ele é inteiro de múltipla escolha. Então, se você é uma pessoa que se dá bem com múltipla escolha, tem sorte quando chuta, né? Talvez seja a prova pra você. O speaking, ele tem 20 minutos e ele é feito através de gravação pelo computador. O TOEFL, a prova inteira é pelo computador, e essa parte do speaking também. Você grava a sua voz, não tem um examinador lá, e eles vão fazer a sua avaliação a partir dessa sua gravação. O listening funciona o seguinte, você vai escutar o listening uma vez, sem saber as perguntas, vai ter que fazer as anotações que você acha importantes, e depois você vai ver as perguntas e responder. Você não vai escutar uma segunda vez esse áudio. Eu acho isso impossível, porque eu sou péssima em fazer anotação, então eu prefiro uma prova que tenha as perguntas na minha frente enquanto o áudio tá tocando. Cada um. O reading, você lê de 3 a 5 textos, depende da versão da prova, e responde perguntas de múltipla escolha, tudo. E o writing vai ter uma redação só em resposta a algum texto ou alguma gravação que eles te mostrem. Então é como se fosse uma dissertação, assim, de vestibular. Agora, falando de nota máxima. A nota máxima do TOEFL é 120 pontos.
tá? Se você tirou acima de 114, você provavelmente é um nível C2. Mas eles dizem que depois do nível C1 eles não têm a precisão necessária para medir. Então ele é uma boa medição até o nível C1. De 95 para cima, você é um nível C1. De 72 para cima, você é um nível B2. E aí abaixo disso, você é nível B1, A2, A1. Reconhecimento. Ele é mais reconhecido nos Estados Unidos, porque ele é um exame dos Estados Unidos, mas ele é bem reconhecido mundialmente, assim, muitos lugares aceitam. Só que uma coisa que eu vou falar pra vocês, gente, é que é importante você sempre saber pra que você vai usar esse exame. Porque é um exame caro, né? Todos eles são exames caros, principalmente agora no Brasil com o dólar alto. Então, assim, se você tiver alguma universidade, alguma empresa em mente, pesquisa antes se ela aceita o TOEFL, pra você prestar o TOEFL. E se ela aceitar só o IELTS, por exemplo, você vai ter que prestar o IELTS. Né? Então sempre faça com alguma coisa em mente e já tendo pesquisar. A validade dele é de 2 anos. Se você quer fazer alguma coisa daqui a 5 anos, você não vai prestar ele agora. Presta quando tiver faltando menos de 2 anos para você utilizá-lo. Vamos lá. Agora, IELTS. O IELTS, ele tem até o nível C2, então ele vai além do TOEFL, então você pode tirar uma classificação C2 pelo IELTS. Ele tem 2 horas e 45 de prova, 15 minutinhos aí a menos que o TOEFL, e ele não é apenas múltipla escolha, vai ter algumas questões dissertativas, então se você não gosta de questões dissertativas, talvez essa não seja a prova para você. O speaking, ele tem 15 minutos e ele é uma entrevista cara a cara com o examinador, só você e o examinador, individual. Então se isso te deixar muito nervoso, assim, você acha, nossa, não conseguiria falar inglês com o examinador só na minha frente, pense nisso. O listening, você também só escuta uma vez, mas você tem as perguntas na sua frente quando você escuta. E aí é isso, você só vai escutar uma vez, isso é meio chato, né? Mas pelo menos tá com as perguntas na sua frente. O reading, eles são 3 textos e tem 40 perguntas. Essas perguntas variam entre múltipla escolha e dissertativa, relacione, enfim. O writing vão ser 2 redações que podem ser análise de gráfico e tabela, ou argumentação, discussão de temas propostos, etc. A nota máxima do IELTS é 9, vai entender, né? Não sei porque não é 10, é 9. De 8 pra cima você é um nível C2, de 8 a 6,5 você é um nível C1, de 6,5 a 5, B2, e aí pra baixo é abaixo. Reconhecimento, ele é mais reconhecido na Europa e no Canadá, mas tem um bom reconhecimento no geral. Não significa que não vai ter universidades nos Estados Unidos que aceitam ele, mas aquela história, antes de comprar um exame muito caro, pesquisa antes se você vai poder usar para o que você quer usar. E a validade dele também é de 2 anos. Vamos lá, as 3 provas do Cambridge foram as que eu prestei. Eu prestei o FCE. Eu prestei o FCE antes porque eu não tinha certeza se eu ia continuar estudando inglês depois disso, né? Então resolvi fazer o exame ali. Agora, depois que eu continuei estudando, eu resolvi pular o CI porque eu sabia que eu ia fazer o CPI. E aí eu não queria pagar mais uma prova, mais um exame lá, sendo que eu ia fazer o último, né? Você não precisa ter todos os exames, você pode fazer só o último. Mas então, como eu disse no começo do vídeo, esses não são exames de régua. Tem 3 provas diferentes. O FCE é para um nível B2, o CI para um nível C1 e o CPI para um nível C2. O CI e o CPI têm duração de 4 horas e o FCI duração de 3 horas e meia, por aí, um pouquinho menos. Eles têm diferentes tipos de exercício, então não é necessariamente múltipla escolha. O speaking, ele tem em torno de 14 minutos e ele é num dia separado do resto da prova. E eles só divulgam esse dia um mês antes da prova. Gente, se a luz mudou, o ângulo, alguma coisa, foi porque minha câmera morreu. Então vamos lá, agora eu vou ter que filmar rápido porque ela não tá totalmente carregada. Vamos. Ah, sim, lembrei, eu tava falando que na semana que você for fazer o exame, você tem que estar com uma rotina flexível. A prova oral pode ser um dia antes do exame, ou um dia depois, ou na mesma semana. Então tenha isso em mente. O speaking, ele tem 14 minutos. Ele é feito ou em dupla ou em trio. Então você vai fazer com 1 ou 2 outros candidatos. E aí vai ter um examinador que te faz perguntas e um examinador que fica anotando atrás. É meio creepy, inclusive. E aí ele vai mandar vocês conversarem entre si, mostrar figuras, pedir pra vocês discutirem essas fotos, tal. E é bom você saber que você tem que falar, mas você também tem que dar oportunidade pra sua dupla falar. Isso também é levado em consideração. Listening, ele tem 4 partes, 30 questões, e você pode escutar cada um dos áudios 2 vezes. Ainda bem. O reading, ele tem 7 partes, e são vários tipos de exercícios diferentes. Se quiserem, eu posso fazer um vídeo onde eu entro mais em detalhes
detalhes sobre essas provas, porque essas eu tenho bastante propriedade pra falar. E o writing, ele tem 2 redações, e aí eles podem pedir pra você escrever proposal, review, report, letter. São vários formatos diferentes que você tem que dar uma estudada antes, porque você precisa saber que formatos que são esses. Mas geralmente eles vão pedir uma letter ou uma review, e no outro eles vão deixar você escolher, mas é bom você saber todas mesmo. Notas. Ele tem notas com números, mas o que você tem que prestar atenção é nos conceitos. Então os conceitos são A, B, C e D, E, F. O A, B e C significa que você passou. Então se você tirar um C no CPI, você ainda é considerado um nível C2. E aí o que acontece se você tirar um D? Você reprovou no exame, mas você ainda recebe um certificado do nível anterior. Então, se você tirar um D no CPI, por exemplo, não é o fim do mundo. Você ainda vai ser considerado um nível C1. Você só não vai ser considerado um nível C2. É como se você tivesse passado no CAI. Mesma coisa no CAI. Se você tirar um D, você vai receber certificado de B2. E assim por diante. O reconhecimento, ele é bem reconhecido na Inglaterra, Canadá, Austrália, mas sempre aquele negócio, né, gente, de conferir antes de fazer o exame. E ele não tem validade. Ele é vitalício, mas não é bem assim, né? Se você for se inscrever para qualquer coisa, intercâmbio, universidade, mestrado, uma empresa, eles provavelmente vão pedir um exame mais recente de você. Então não importa se tem o exame vitalício lá de Cambridge. Às vezes eles vão falar assim, não, a gente só aceita exames com menos de 2 anos, a gente só aceita exames com menos de 5 anos. Então não vai pensando que você vai fazer e vai solucionar a sua vida para sempre com aquele certificado, tá? É bom de ter no seu currículo, claro, mas não é bem assim que dura para sempre. E a conclusão, gente, tenha algo em mente e relativamente próximo quando você for escolher o exame para fazer. Pesquisa o que a sua universidade, ou intercâmbio, ou mestrado, ou empresa de objetivo aceitam e qual é a nota ou a classificação que você tem que tirar nesses exames para você passar. Se você tiver uma oportunidade, faça um curso preparatório ou pelo menos entra no site oficial desses exames que, por exemplo, Cambridge tem vários simulados lá que você pode baixar, tem vários sample papers que você pode baixar. Então é bem legal para você saber o que esperar da prova, mesmo se você não for conseguir fazer um curso preparatório. E minha última dica, mas não menos importante, é se você tá fazendo um curso de inglês que oferece um certificado no final, não importa se você nunca ouviu o nome desse certificado, não importa se você acha que você não vai usar, se você acha que é muito cedo para você fazer, se eles estão dando de graça, faz. É sempre uma coisa legal de você ter no seu currículo. É uma coisa muito cara, então se estão te dando de graça, gente, é bem melhor do que injeção na testa ou carona pro lado errado, tá? E também vai te dar essa experiência de fazer o exame. Isso que eu vou falar é bem importante, gente. Não importa seu nível de inglês. Não importa se você falar que nem um nativo. Mas uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, é você saber fazer a prova. Você saber como funcionam os exercícios da prova e saber estratégias e truques para fazer cada um deles. Preparation is key. Bom, gente, a câmera morreu de novo, então eu vou terminar o vídeo. Vou terminar o vídeo assim mesmo. YouTuber pra caralho. That's it. Espero que o vídeo tenha ajudado a clarear um pouco pra vocês essa questão dos exames. Se tiver qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários. Se quiserem que eu faça um vídeo mais a fundo sobre cada um deles, também pode deixar nos comentários. That's all for today, folks. I hope you liked the video. If you did, be sure to like and subscribe and activate the little bell icon in the end. Helps me a lot. O que mais que eu falo no final desses vídeos? I don't know. Esse vídeo tá um desastre. Okay, guys. See you later.